E olha que eu não sabia dos spoilers. Então me senti deslocado. Será que eu sou o chato ou me enganaram? Beleza, eu sou chato, mas também me enganaram. Aí, recentemente, tivemos o episódio final. E, realmente, esse anime não é nada do que vocês falaram. É algo completamente diferente. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu gosto. Bora tirar a parte mais polêmica do caminho, que é o episódio 1. Me desculpem os fãs do anime, mas que primeiro episódio esquisito. Aguenta aí comigo que eu vou dar uma cacetada nele, mas depois eu juro que chegamos nas partes boas e nos elogios. Essa esquisitice não é só do tema em si, que também são muito estranhos. Mó papo esquisito de idol, reencarnação, aí o bebê chupa a teta da mãe, mas o bebê não é um bebê, é uma garota que morreu e o outro bebê na verdade é um médico que também foi assassinado, e temos um ator mirim cabuloso e assustador, mas o cara era só um médico desanimado na vida passada. É uma mistureba enorme. E infelizmente, tudo isso é prejudicado pelo ritmo e as escolhas dessa primeira 1 hora de estreia. Com certeza será difícil para muitas pessoas desenvolver empatia pelo médico e pela Ai. Não temos cenas que desenvolvem a personalidade deles, dramas e expectativas pro futuro de forma orgânica. Temos técnicas de empatia, só que estão meio desconectadas do resto e rolam uns diálogos expositivos e nada naturais. Pra que um cara aleatório falar que vai reencarnar no filho de uma idol? Beleza, é o famoso foreshadow, mas só porque é uma técnica não significa que foi bem usada. Quando você para pra pensar nas coisas que acontecem nesse primeiro episódio, você vê um monte de inconsistência ou forçação de barra. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, principalmente sobre a questão da suspensão de descrença. E porque não tá errado você gostar também, fica tranquilo. Tudo nesse início é muito acelerado e meio artificial. Até o próprio drama da Ai não é bem elaborado. Durante o episódio falam que idols não ganha dinheiro, que ela não consegue interagir com fã, que tem que esconder os filhos. Mas nada disso é um real problema no primeiro episódio. Só falam e falam pra gente sobre isso. Esse ponto é mais importante do que parece, pois a morte dela tem todo um diálogo estranho. O negócio de mentir e tal, e fala que queria fazer isso pro fã, e tem medo de falar eu te amo pros filhos. Que para ter um real impacto profundo, demandaria muito mais tempo para conhecermos aquela personagem de verdade, ou então poderiam deixar ela em um certo mistério. Ficou meio vai e não vai, sabe? Todas as informações sobre ela são superficiais, e isso não foi feito para ser um meta-comentário sobre como ela mentia e como o público realmente não conhece quem ela é. Não foi feito para gerar um mistério ou tornar a personagem mais interessante e complexa. Essas informações são superficiais porque a abordagem da personagem no primeiro episódio foi totalmente expositiva e sem relação com os dramas da história que a gente viu nessa 1 hora. Até porque também não rolou nenhuma técnica de ocultação de informação de forma interessante. A ausência de informação também é uma forma de gerar expectativa. Deixar buracos específicos na história pode deixar o leitor ou espectador mais curioso, mas para fazer isso, você tem que deixar bem claro que é intencional, e existem várias técnicas para fazer isso. Não vou falar quais são aqui, mas já devo ter comentado em algum vídeo do canal ou na live na Twitch. Então aproveita, se inscreve e dá o like. Eu prometo pra você, fã de Shinoko, que esse vídeo não vai ser só falando mal. É só pra tirar essas críticas do meu peito que me venderam uma parada que não era verdade. A personagem mais bem trabalhada desse primeiro episódio, ironicamente, foi a que teve menos tempo, a Ruby, uma garota com câncer, fã de idols que morre. Simples, efetivo e sem rodeios. Uma história triste que ocorre todos os dias, infelizmente. As informações que tínhamos sobre ela foram o suficiente para entendermos quem é a personagem, o seu drama e porque ela vai fazer o que vai fazer no futuro. Não transformaram ela em uma boneca que faz a trama andar, igual o Doutor ou a Ai. Assim, até existe um valor de informação no primeiro episódio, inclusive no anime todo, que pra mim vai ficando gradativamente melhor depois desse início. Ele explica um pouco de como funciona o mercado do entretenimento japonês, fazendo umas críticas e tal. É bacana e vai ficando melhor conforme a série passa também. Apesar de ainda ser mais uma ferramenta para dar momentinhos legais na história e ambientar a trama do que a vida dos personagens e de quem vive nessa indústria. E isso não é algo ruim nem bom necessariamente, é uma escolha de como orientar a história. Talvez aqui esteja a primeira propaganda enganosa que me fizeram. O Shinoko não é uma crítica sobre a indústria, até o momento, ok? Ele é uma história que comenta a indústria. Mas inicialmente é tudo muito cuspido na sua cara, e meio sem naturalidade, afinal, a história tá correndo sem parar. Tudo que acontece em tela parece algo mais utilitarista pra trama do que realmente a experiência artística do desenvolvimento de uma história. Muito disso vai ser escondido pela produção do anime, que de fato foi muito boa. Foi um carinho, valor e dedicação muito bem-vindos da indústria dos animes.
E como a experiência de se consumir um anime não é só o roteiro puro e simples, essas outras coisas podem dar vida a algo meio fraco ou tapar buracos do roteiro, deixando a história bem melhor. Só pensa aí se Kimetsu tivesse a animação de Black Clover, ou Black Clover tivesse a animação de Kimetsu. Não tem como negar que a produção influencia demais em como observamos a obra. Para vocês terem uma noção, o final dos episódios de Oshinoko acabaram virando meme no Japão, onde uma coisa dramática vai acontecer e toca aquela musiquinha. Meio que a mesma coisa que rolou com Jojo, vocês têm noção disso? Esses momentos foram potencializados pela utilização do som e do cliffhanger, mostrando como o processo de construir uma história audiovisual é muito complexa. Por isso que é complicado falar disso no YouTube. Tu critica o roteiro e alguém que foi impactado principalmente pela produção discorda do argumento por motivos que não tem nada a ver com roteiro ou narrativa, porque fazer essa dissociação é muito difícil. De qualquer forma, essa foi a minha experiência com o episódio 1. Tudo pareceu rápido demais, forçado demais, e a morte da Ai foi fraca. Novamente eu fiquei... Foi puramente valor de choque. Temos aquele monólogo mó dramático, mas que pra mim não teve peso, visto que a personagem não era nada pra mim. Se você acabou se conectando, seja pelo motivo que for, não tem problema nenhum também, tá? Cada um consome anime de forma diferente. E a sua sensação é tão válida quanto a minha. Tô só tentando explicar minha reação e de algumas outras pessoas com algumas técnicas de escrita, pra deixar mais claro e até fazer um estudo pra entendermos exatamente o que incomodou cada um. E por que pra mim a morte dela não teve impacto? Bem, tivemos quase que um vale da estranheza, né? Ela não é nem misteriosa, nem bem desenvolvida. E lembra que desenvolvimento não demanda necessariamente tempo de tela. Depende de muita coisa, tanto das premissas como você quer trabalhar as cenas e por aí vai. Mas a própria Ruby aqui é um exemplo que mostra isso. Ela não teve muito tempo pré-reencarnação, mas foi tudo bem utilizado. O que importa é preparar e organizar os elementos corretos. Dava pra manter a cena da morte e o discurso meio esquisito dela, sem fazer com que a personagem tivesse aqueles diálogos expositivos esquisitos. Talvez fazer a preparação da Ai, do doutor e da menina com câncer, junto da trama, mistério, mudança de foco pra vingança e tal, foi demais pra apenas uma hora. Mas uma coisa tem que ser falada, há um grande valor na imprevisibilidade do primeiro episódio. Não só com a morte do médico e a sua reencarnação, que levam a série pra outra direção, mas também com a morte da Ai. Isso ajuda a manter o interesse, afinal, você não sabe o que vai acontecer. E isso é um baita mérito, e foi o que me fez continuar assistindo. Pular nessa maluquice que a obra tava propondo, sabe? Não adianta reclamar que só tem anime e mangá genérico e quando chega um diferente não reconhecer isso. Apesar de tudo dentro desse anime ser bem seguro na verdade. Humor, reação de personagem, a forma que a trama é construída a cada episódio, o desenvolvimento dos personagens, suas personalidades e várias outras coisas são compostas dos elementos mais confirmados mercadologicamente para um sucesso. Pelo menos, como falei, a trama faz umas curvas interessantes, além dos personagens interagirem bem com isso. Então, acho que é uma troca válida. Só que aqui vem a segunda propaganda enganosa que fizeram pra mim de Hoshinoko, que era um anime profundo. Eventualmente pode ser o caso no futuro, mas agora não é. E tá tudo bem não ser. O povo que precisa dar uma maneirada na hora de criar expectativa nos outros. Por mim, esse início deveria ter sido maior. Dar mais tempo para os personagens respirarem, para vermos seus dramas e compreendermos um pouco de quem são e sentir que deveríamos nos importar. Essas eram minhas maiores reclamações com o anime. Basicamente se concentram no primeiro episódio mesmo. Agora, bora falar de coisa boa. Bora falar de homens musculosos. Ok, sério agora, bora falar de briga de mulher. Pra mim, a imprevisibilidade do anime foi a parte que eu mais gostei. Ao mesmo tempo que temos a morte da Ai, rola uma mudança de tema na trama, se tornando meio que uma investigação pra descobrir quem é o namorado dela e o matar, prender, sei lá o que o Aqua vai fazer. Enfim, descobrir o mandante do assassinato. E enquanto essa trama se desenvolve, vamos vendo como é parte do dia a dia da indústria pop japonesa. Não tem nenhum tipo de aprofundamento real, são mais detalhezinhos mesmo. Mas como sou um completo leigo, sinto valor em descobrir sobre isso. Até porque os elementos vão sendo apresentados junto da ação dos personagens entrando nesse mundo, o que já tá anos-luz melhor do que o episódio 1. Os personagens vão ganhando mais forma também, e a série vai te passando de um ambiente pro outro, dando uma sensação legal de progressão e do entrelaçamento dos personagens secundários na trama. Apesar do Aqua e da Ruby ainda serem muito vazios, falta algo neles ainda, principalmente no Aqua. Em compensação, a Arima é bem mais interessante como personagem, que apesar de, novamente, não ser nenhuma revolução, traz elementos que ajudam a história a se tornar mais interessante.
Só precisam tomar cuidado para os monólogos autodepreciativos dela não ficarem repetitivos demais. É importante saber quando falar, mostrar ou deixar implícito. A adição dela não é boa só por nos dar um drama mais palpável, explicações bacanas, uma perspectiva de alguém mais experiente ou interações legais, mas também pelo triângulo amoroso, ou triângulo competitivo, que vai rolar com ela, a Akane e o Aqua. E aqui que entra a briga de mulher, que infelizmente só começa no episódio final. Os pontos fortes do anime, pra mim, foram mais o dia a dia normal de quem vive na indústria. Sem vingança, coisas sobrenaturais e tal. Já os pontos fracos, lembra do que eu falei do Aqua e da Ruby? Pelo fato da obra até o momento se focar mais no Aqua, acaba que a Ruby não tem muito espaço pra brilhar. Ela tem seus momentinhos, mas mesmo aparecendo muito, parece que o autor não aproveitou ela igual a Arima, por exemplo. A gente sabe mais da Arima, ver os pensamentos dela, os dramas dela e tudo mais, do que a Ruby. Mas olha, pra valor de entretenimento, tá legal. O Aqua, apesar de ser mó fã do Light Yagami de Death Note, sendo mega manipulador e tudo mais, consegue ter momentos bem fodões. Não fodões reais, mas fodões de anime, sabe? Aquele prazer de ver um personagem fodão passando por cima de algum mau caráter ou trazendo justiça de alguma forma. É um jeito de fazer o público se sentir vingado da podridão da indústria, por assim dizer. É legalzinho, mas durante a primeira temporada, não espere nada além disso. Não é profundo, e temas pesados não são tratados lá com aquela suavidade. Na verdade, é até o contrário. Em certo episódio, a Akane decide ir de arrasta pra cima graças a um mega bullying que tá rolando com ela. E isso é baseado em uma história real, que infelizmente não teve um final feliz. O negócio foi percebido como de mau gosto pra muita gente. Inclusive, a mãe da menina, que foi inspiração pra esses episódios, se pronunciou e ficou bem brava com o negócio. Acho que tivemos diferenças suficientes, e mesmo não sendo aquela coisa super complexa, mostrou bem o que acontece na internet e como isso vaza pra vida real. Para um plot da semana, foi bacana, e o fato desses pequenos elementos se conectarem e criarem uma trama maior é uma das forças da obra. Vão preparando o mundo e os personagens relevantes gradativamente, dando espaço para eles se estabelecerem em nossa mente e impactarem a trama de forma interessante. O ritmo também fica bom, assim como as revelações no final do episódio. Junta isso com a imprevisibilidadezinha da série, a alternância entre seriedade e comédia, investigação e dramas pessoais, que é fácil você ficar meio viciado, ou simplesmente não curtir, por preferir um núcleo específico. De qualquer forma, o melhor é não pensar muito, porque senão você vai começar a se questionar. Ué, o Aqua não liga pra nada da vida passada? Sua família, amigos, pegar pertences na casa, dinheiro no banco? Beleza, ele não conseguia aproveitar essas coisas e tal, mas pô, parece que o personagem simplesmente ignora tudo pra entrar nessa nova vida. Também temos o fato dele ser um tremendo mau caráter manipulador, que fez com que a Arima entrasse numa carreira terrível, puramente porque gosta dele, e ele se beneficiou disso. Também tem o momento hardcore da decisão de vingança dele. Pelos inúmeros problemas que já falei do primeiro episódio, eu não consegui sentir a cena da forma que deveria. Eu não tava querendo vingança, não ligava pros sentimentos dele ou pra morte da Ai. Aqui temos um elemento que pode ser complicado. O Aqua é um baita sacana, só que a posição dele na história não justifica isso pra gente. Por exemplo, o Light Yagami começa com uma lógica interna correta na visão dele. Ferrar com quem fez coisas terríveis. Mesmo que você não concorde, você consegue entender. Depois você consegue compreender as ações dele, porque ele começa a ser perseguido pela polícia. E você sabe que o que ele faz é errado. Só que a história dá um ambiente propício para esse tipo de personagem florescer. Ele fugir da polícia, manipular os outros e tal. Ele pode ser o protagonista da história, mas não é o herói. A inteligência e os planejamentos dele são mais interessantes pra gente do que uma possível rejeição moral a ele. O Aqua não tem isso. Ele manipula pessoas e acaba sendo babaca com quem não merece. Então fica meio distoante isso. A história quer que a gente torça por ele, porque ele vai vingar a Ai. Mas durante o processo, muita gente pode ficar distante do personagem. Porque além dele não ter aquela profundidade, ele é meio babaca. E personagens babacas funcionam, dá pra fazer bem feito. Mas eles precisam estar numa história que faça isso valer a pena. Então espero que no futuro tenhamos um arco onde o Aqua pode ser babaca o suficiente e mostrar planos mirabolantes, sem afetar a apreciação do espectador por ele. Voltando pro assunto que a gente tava falando, a parada de começar a pensar na história também vale pra Ruby. Ela não liga pra mãe anterior, pai, família? Ambos não têm a mínima curiosidade de saber o que aconteceu? O Aqua só fala que não acharam o corpo dele e fim. Isso tudo que eu discuti com vocês é um caso comum de quebra de suspensão de descrença. Toda história tem elementos forçados, mentirosos ou que não fazem sentido de alguma forma, mas quando você tá investido, você não percebe nada disso, pois sua descrença está suspensa.
Mas quando não nos envolvemos o suficiente com a história, esses pensamentos de que mentira ou isso não faz sentido e esse personagem é muito irreal começam a surgir na nossa mente, o que vai prejudicar a experiência de muita gente. Enfim, todos esses aspectos da vida passada dos personagens são deixados de lado, e pra história funciona, mas se você começar a pensar demais, você percebe como principalmente o início foi acelerado e não deixou a gente compreender os personagens o suficiente. Do ponto de vista de produção, é até que entendível. Eles queriam o boom e o hype da morte e da reviravolta. Funcionou muito bem, inclusive. É muito fácil vir aqui e falar que dava pra fazer de outros jeitos. E dava mesmo. Porém, produção de anime é uma loucura, então apesar de criticar, é importante entender as limitações e necessidades do projeto. E pode ter certeza que a equipe do anime e o autor do mangá gostariam de melhorar tudo que fosse possível na obra. As pessoas mais críticas de uma arte são exatamente as que fizeram ela. Por isso, as coisas que comento aqui no canal são mais para aprendermos, vermos outras possibilidades e às vezes embasar minhas opiniões em algo, tentando ajudar vocês a compreenderem também porque gostaram ou não de algo. Não é um julgamento definitivo de qualidade, nem a única forma de ver a arte, é só a proposta do canal. Pegar as regras e como elas funcionam e ver como diversas histórias brincam com elas, acertam, mudam, erram e por aí vai. Acabou que no fim, eu gostei de Oshinoko, não foi o melhor anime do mundo, nem o melhor primeiro episódio dos últimos tempos. Mas o anime não precisa de nenhum desses títulos pra ser divertido e agradar. No fim, eu tava gostando de assistir, e sempre queria ver o próximo episódio, e acho que isso que importa. Fiquei incomodado com a propaganda enganosa dos fãs? Sim, mas superei. Mas eu quero é saber o que você achou de Oshinoko. Foi tudo isso mesmo? E o primeiro episódio foi incrível ou eu que sou um velho ranzinza? Me diz aí nos comentários e aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhuma análise de animes e mangás. Compartilhe o vídeo com seus amigos em grupos, só deixa lá o aviso pra eles não me matarem, beleza? Apoiadores receberam esse vídeo antecipadamente. Pra assistir os vídeos antes de geral, é só apoiar a partir de R$5 pra ter vários benefícios, inclusive lives exclusivas que ficam gravadas, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!